Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à segunda edição do Cineclube da Formação Freudiana. Eu vou iniciar fazendo um comunicado, tá? O evento está sendo gravado. A gente vai depois divulgar nas mídias, no YouTube. Então, quem quiser participar pode ficar com a tela escura ou, enfim, não participar. Os meus colegas pediram para eu fazer a abertura dessa segunda edição. Então, eu vou começar, obviamente, agradecendo ao Carlos Augusto Peixoto, né, por ter aceitado o convite. Depois o Paulo Oneto vai fazer a introdução propriamente do Carlos Augusto. E eu queria agradecer aos meus colegas de coordenação, né, André Junqueira, Marcelo Cobucci, Alexandre Costa e Elcio Araya. Agradecer também a Noélia e a Márcia Dias, que fizeram essa linda mesa aí também. A Noélia está dando aí um suporte na TI. E eu pensei assim em contar um pouco, né, da história do cinema e psicanálise na formação freudiana. Claro que a psicanálise e a arte, né, historicamente, todos vocês já conhecem, a interseção. E para contar a história desse encontro do cinema e psicanálise na nossa instituição, eu vou contar um pouquinho da minha história, vou ser breve. Nos anos 70, na minha adolescência, eu morei em Roma, Paris e Bruxelas, né? Entre 70 e 78, que era uma época muito pungente, né? Pós-68, e era um cinéfilo inveterado, de carteirinha. Eu me lembro que em Roma tinha o Cine Fiametta, em Paris o Desagé, que era um cinema que passava 24 horas direto filmes, e lá eu conheci os clássicos de Elia Kazan, Vittorio De Sica, Rossellini, Alberto Latuada e também os contemporâneos da época, Fellini, Antonioni, Bergman, Godard e muitos outros. E lá eu me apaixonei pelo cinema. O que me levou a trabalhar com cinema. Então, em 80, depois eu voltei para o Brasil, em 80 eu fui para São Paulo, né, eu tranquei minha faculdade de Ciências Biológicas e fui para São Paulo trabalhar. Tinha um pai de um amigo meu francês, tinha uma produtora, e comecei a trabalhar e fiquei de 80 a 95 trabalhando como montador, né? Hoje chama edição. Na época era assim, eu trabalhava com uma máquina chamada Moviola, né? Que era tudo muito tátil, era película, acetato, a gente cortava o filme com uma slicer, que era uma guilhotina, e colava com durex, literalmente. E nisso eu montei longa, montei curtas, documentários, publicidade, até 95, né? Em 92, com o governo Collor, o desmanche da Embrafilme, eu comecei a ficar um pouco angustiado com as perspectivas. O cinema começava a se digitalizar também, eu perdi um pouco essa... E aí eu voltei para o Rio e comecei a trabalhar com uma clínica psiquiátrica, fiz minha graduação em psicologia e cheguei na formação freudiana há um pouco mais de 2 décadas, né? E a nossa sede era em Botafogo e tinha 2 colegas, Ana Vilela e Luiz Felipe Nogueira, que eram encarregados desses encontros de psicanálise com cinema, e foi muito, muito legal, muito rico, né? O Chaim também gostava muito de citar filmes, eu tinha essa interlocução com ele. E a gente teve eventos na atual Estação Botafogo, nos cinemas, né? A gente tinha convidados de outras instituições, de outras áreas, inclusive cineastas. Eu me lembro muito bem de um encontro que foi muito interessante, muito rico, o Domingos de Oliveira, a gente convidou, ele teve lá na Conde de Irajá, e a gente teve uma rica discussão. E, bom, 2008 ou 2010, né, André? Não lembro. A formação migra para a Barra da Tijuca, alguns colegas não nos acompanham, e aí a gente reorganiza, reestrutura a formação freudiana na Barra. E, sei lá, uns 4 anos atrás, talvez, um dos colegas me instigam, me provocam, falam: Ricardo, por que você não retoma? Um pouco por causa da minha história, pela minha paixão e pela minha cultura de cinéfilo. Eu falei: tá, muito bem. Aí eu chamei o Alain, né, para me ajudar a organizar, convidei o Paulo Oneto, e a gente fez um evento muito legal também, no Barra Point, no cinema, né, alugamos o cinema. Foi muito, muito, muito. Convidei um diretor de cinema, amigo meu, Fernando Smith. Foi muito legal. E aí a gente começou a organizar o segundo, aí veio a pandemia,
tudo foi interrompido. Até que o ano passado o Paulo me procurou com um projeto, né, uma reformulação, digamos assim, ele reorganizou um pouco com outro modelo, né? A gente não passaria mais o filme, que eu acho que é muito interessante. A gente hoje está com esse sistema híbrido, esse equipamento aí que a formação Apoiana tem, que a gente... Então, a gente assiste o filme em casa e o Paulo, que é nosso curador e apresentador, né, trouxe esse modelo que eu acho mais interessante, que a gente debate mais. Então, o Buñuel hoje, que foi o escolhido, né, que é um autor muito caro, eu assisti acho que todos os filmes, Andaluz, Anjo Terminador, Viridiana, Tristana, A Bela da Tarde, que eu, né, com Catherine Deneuve, Michel Piccoli, e um ator que eu gostava muito, que era o Pierre Clémenty. Depois, né, o Ticket Charme da Burguesia, até esse último trabalho dele, de 1977, esse Obscuro Objeto de Desejo. Depois ele veio a falecer em 83. E claro que essa interseção entre surrealismo, né, o Buñuel é um dos maiores expoentes do surrealismo no cinema, e essa interseção entre psicanálise e surrealismo é histórica, né? Assim, Breton, nos anos 20, encontrou Freud. Depois, em 38, o Salvador Dalí encontrou Freud. Freud sempre muito frio, muito cético em relação a essa nova arte. E depois, nos anos 60, parece que o Lacan e o Salvador Dalí tiveram alguns encontros, mas acho que isso o Paulo e o Carlos Augusto talvez possam falar se eles quiserem, tá bom? Então, agradecer a todos e que a gente tenha um encontro interessante hoje. Obrigado. Paulo. Muito obrigado, Ricardo. É aqui eu falo, né? Obrigado, Ricardo. Eu queria começar exatamente agradecendo ao Carlos Peixoto por ter aceito esse convite para fazer parte desse nossa segunda edição do Cineclube. Também agradecer ao Alain, especialmente Alain, Ricardo e Thaís, que pela parceria na nossa organização do evento. Agradecer também de novo, né, a Noélia e a Márcia pelo suporte, agradecer a coordenação, a Andréia, Marcelo, Alexandre, Elcio, enfim, agradecer todo mundo. E queria começar apresentando brevemente o filme e o Carlos, tá? Então, eu costumo dizer para meus alunos, né, que um clichê não é uma ideia falsa. Uma clichê é a fixação num aspecto, no aspecto de uma percepção. E qualquer teoria bem montada, como o caso da psicanálise, ela pode se prestar a clichê. Então, muitas vezes, a gente tem interpretações clichê, seja de casos, seja de filmes ou de obras de arte, como a psicanálise se tornou uma teoria rica, inclusive, para a gente fazer análise estética de filmes, obras literárias, etc. E tal. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado quando vai usar uma teoria riquíssima de psicanálise para abordar obras estéticas, filmes, livros, etc. E aí, um pouco pensando nisso, né, e também pensando na amizade que eu tenho pelo Carlos, pensei em chamar o Carlos, porque o Carlos é justamente um psicanalista completamente avesso às interpretações clichê. Então, acho que o Carlos é uma excelente pessoa para falar justamente de um cineasta também que é bastante avesso a qualquer interpretação ou qualquer abordagem clichê da sexualidade, por exemplo, enfim, das questões políticas, ele é avesso aos clichês. E foi muito legal, porque quando eu cheguei para o Carlos, eu falei, você pode escolher um filme, ele falou, não, me sugere alguns filmes. Eu sugeri uns 5 ou 6 filmes, e o Carlos, gentilmente e por sorte minha, escolheu precisamente esse filme, que é um filme que eu conheço muito e que eu gosto muito, que é esse Obscuro Objeto de Desejo, filme de 76, 77, do Luís Buñuel, cineasta espanhol, nesse período, fazendo filmes na França. Então, vou passar logo a palavra para o Carlos, mas antes da palavra do Carlos, só para deixar assim um pouco, fazer um pouco uma sequência do que o Ricardo falou e fazer uma transição para o Carlos, eu quero ler um trecho de uma entrevista que o Buñuel deu ao Bazin, ao André Bazin, que eu já tinha citado da outra vez no Godard, né? Que o Godard teria feito uma referência, inclusive uma referência truncada, porque não era bem o Bazin, mas, em todo caso, o Bazin estava em jogo. E aqui, de novo, o Bazin, que foi um grande crítico de cinema francês,
e que entrevistou o Buñuel sobre a relação dele com o surrealismo, essa coisa tão rica, né? E que trocou tanto com a psicanálise, né? E justamente a citação que eu peguei dessa entrevista é ele falando da importância do surrealismo, que imediatamente remete à psicanálise, conforme vocês vão ver nessa citação aqui. E logo depois eu passo a palavra para o Carlos poder falar tranquilamente. Então, o Buñuel diz, né, perguntado sobre surrealismo, ele diz assim: foi o surrealismo que me revelou que na vida existe um sentido moral que o ser humano não pode dispensar-se de assumir. Mistério, né? Justamente um cineasta tão imoralista falando disso, né? Através dele, do surrealismo, descobri pela primeira vez que o homem não era livre. Justamente, a gente vê claramente a conexão com a psicanálise, significa não é livre, de que é movido por uma coisa que a gente chama de inconsciente. Então, passo a palavra para o Carlos, e depois a gente... Aliás, antes de falar para o Carlos, eu tinha esquecido. Antes de passar, Carlos, a palavra para você, vou passar 3 trechos do filme, 3 trechos breves aqui que a Noélia vai mostrar, e aí o Carlos fala, e no final, se houver tempo, a gente mostra mais alguns trechos que eu separei do filme do Buñuel. Noélia, então, podemos lá passar. Então, o Carlos Peixoto, nosso convidado de hoje, é psicanalista, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e autor de Metamorfoses entre o Sexual e o Social, Formas de Subjetivação, Singularidade e Subjetivação, Ensaio sobre Clínica e Cultura e Balance, a Originalidade de uma Trajetória Psicanalítica. Então, com muita honra que apresento o Carlos e passo a palavra para ele. Tá bom? Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. E queria agradecer o convite, né, à formação freudiana e ao próprio Paulo. E dizer assim que, por um lado, eu fiquei muito honrado com o convite do Paulo, né, mas, por outro lado, eu fiquei assim, um pouco preocupado, né, porque, afinal de contas, o Paulo é um especialista em cinema, né? Professor da Escola de Comunicação e tal, me convidando para falar sobre filme. Eu falei, o que eu vou falar para um camarada que sabe tudo de filme, e é professor da Escola de Comunicação? Eu não sabia nunca o que eu ia fazer. O primeiro problema foi esse, eu fiquei bem preocupado com isso. Eu digo, e agora como é que eu faço? E a segunda coisa é que, eu vou ter que falar isso também, eu não sou muito simpático a interpretações psicanalíticas de cinema. Devo confessar a vocês. Aliás, eu não sou muito simpático a interpretações psicanalíticas de obras de arte em geral. Li poucas e não gostei da grande maioria. Estou sendo sinceríssimo. Assim como tenho pacientes que trabalham com artes, e tenho muitos amigos também que trabalham com artes e que não gostam nem um pouco dessas interpretações. Então, nunca fui nada simpático, continuo não sendo muito. Eu falei, mas o que eu vou fazer, como é que vai ser? Né? E a segunda coisa é também o seguinte, porque essa ideia de interpretação da obra de arte essa me pareceu muito problemática, né? Porque eu acho que, na verdade, a gente não interpreta a obra de arte, a gente é interpretado por ela. Né? Se é que isso é uma questão de interpretação. Mas, se for uma questão de interpretação, é muito mais da obra de arte interpretando a gente do que a gente interpretando a obra de arte. Agora, não é por esse plano que eu vou tentar trazer aqui alguma coisa para vocês. Eu vou tentar pensar, trazer... Né? Eu fiz um texto, evidentemente, porque quando eu não estou dando aula, eu sou muito ruim para improvisar, eu me permito improvisar nas minhas aulas, mas quando não, eu tenho que escrever texto. Mas era pegar muito mais, não pela interpretação, mas pela questão propriamente deleuziana da experimentação. Né? Eu acho que o Deleuze sacou muito bem essas questões pela via da experimentação e da relação entre expressão e impressão. Né? Quer dizer, então, eu vou pegar muito mais por esse viés da experimentação, da impressão e da expressão. Né? Quer dizer, a minha ideia é tentar pegar o filme mais por aí. E quando o Paulo me fez a proposta, também teve o seguinte, né? Assim, ele disse, você pode escolher o filme. Né? Eu falei, poxa, mas como é que eu vou escolher um filme?
Na verdade, eu sou cinéfilo, né? Assim, eu sempre vi muito cinema desde a minha juventude, né? A época que o Paulo deve ter frequentado os mesmos lugares que eu, a Cinemateca do MAN, o Cineclube Macunaíma, ali na ABI, né? Quer dizer, via filme. Naquela época tinha muito cinema de autor, né? E até hoje eu vou ao cinema pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, né? Então é um negócio assim de ver muito, eu não sabia o que eu ia escolher. E aí, como o Paulo disse, ele disse assim, não, então eu vou fazer aqui uma seleção. E aí, quando ele fez a seleção, me mostrou, eu não tive a menor dúvida de que eu ia escolher o filme do Buñuel, porque o Buñuel, como disse o Ricardo, né, disse que viu todos, né? Quer dizer, eu não sei se eu vi todos, mas eu vi uma grande parte, né? E desde muito jovem, né? Porque eu comecei a frequentar a Cinemateca com 15 anos, 16 anos de idade. Eu não sei se eu vi todos, mas esse especificamente do Buñuel eu já tinha visto mais de uma vez, inclusive, e quando o Paulo colocou ele na relação, eu falei, bom, então é agora que eu vou pegar esse filme para fazer uma coisa que eu não tinha feito ainda, que era ler o romance no qual o filme é baseado. Né? Eu sabia que esse filme era baseado num livro e fiquei surpreso, né? Conforme eu vou dizer para vocês, que já existiam várias adaptações para o cinema desse mesmo livro. E aí eu falei assim, não, eu quero tentar ver qual é a do Buñuel, né? Diferenciando um pouco o que ele está propondo do que o escritor estava propondo. Né? E, na verdade, era um escritor belga. E o romance ele é um romance do final do XIX. Tá? Então, eu vou falar disso para vocês no texto que eu fiz, eu preparei um pequeno texto, peço desculpas e peço licença para a leitura do texto, mas, conforme eu disse, eu sou muito ruim de improvisação, né, nessas horas. Então, eu fiz o texto muito nessa perspectiva de uma comparação, não uma comparação, mas uma tentativa assim, de fazer uma espécie de cotejamento entre o livro e o filme, e tentar passar para vocês um pouco assim das minhas impressões, né, dessa experimentação no que ela expressa alguma coisa que me impacta. Né? Quer dizer, muito mais nessa perspectiva do que uma interpretação. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui são impressões, né, a partir dessa experiência, né, em que uma obra expressa alguma coisa que me provoca impressões. Então, a perspectiva é mais ou menos essa. Tá? Bom, a primeira questão é que falar de um artista, né, passo já para o texto, eu intitulei o texto Aquele Obscuro Objeto de Buñuel, que eu não sei se é um bom título, mas por enquanto ficou assim. Falar de um artista da qualidade de Buñuel, né, com a potência criativa que lhe é própria, exige de qualquer um, antes de tudo, muita humildade e precaução. Trata-se de uma figura fundamental do século XX, que, não se deixando contaminar pelo caráter repressor da Espanha de sua época, adentrou com coragem o território maldito para aí se instalar como antítese radical de todo e qualquer conservadorismo ou orientação convencional nos planos ético, estético e político. Nesses termos, rotulá-lo como surrealista, né, ele ficou muito conhecido por aí, talvez fosse limitar demais, ou limitar muito, né, o seu universo criativo. Seus personagens, recortados do imaginário realista, por um viés que, segundo o Deleuze, seria um viés naturalista, e transferidos para a realidade do cinema, são transfigurados de tal modo que não podem ser claramente definidos em função de uma identidade. Ao longo de toda a sua trajetória, ao nosso ver, Buñuel sempre se empenhou em denunciar a crise do mundo burguês, questionando a ordem estabelecida e mostrando a fragilidade das convenções sociais superficiais. É por essas e outras que, para falar de uma obra dele, todo cuidado é pouco, né? Porque o risco é sempre muito grande. Esse filme, então, como eu estava dizendo, né, que eu vou comentar aqui com vocês, né, e que eu vou tentar justamente pensar em termos dessas impressões que ele me provocou, ele é baseado num livro, como eu disse também, que chama-se A Mulher e o Fantoche, do escritor belga Pierre Louys, um amigo próximo de Oscar Wilde, de Claude Debussy, autor de uma obra vasta e elogiada. Escrito entre Sevilha e Nápoles, ao longo do triênio de 1896 a 1898,
A obra pretendia criar, segundo alguns comentadores, uma nova Carmen, menos amarga e mais irônica. O trabalho foi adaptado 8 vezes para o cinema, sendo que a primeira adaptação data de 1920. A mais famosa, até o filme de Buñuel, parece ter sido a do diretor austro-americano, muito conhecido, chamado Josef von Sternberg, em 1935, e se intitulava The Devil is a Woman, O Diabo é Mulher, o título que dá destaque absoluto à Conchita, né, a personagem feminina do romance, já que nele desaparece qualquer referência ao fantoche. E esse personagem feminino é representado pela icônica Marlene Dietrich. Um detalhe importante que certamente contribui para a fama dessa versão foi o fato de que ela acabou por se tornar um grande fracasso, o que levou ao fim da parceria de alguns anos entre o diretor e a atriz, entre o Sternberg e a Marlene Dietrich. Outra adaptação importante foi a do cineasta francês Julien Duvivier, que é filmada em 1959 na Inglaterra, e radicalizou mais uma vez no destaque dado ao papel feminino, com o título A Fêmea, encarnada por ninguém menos do que Brigitte Bardot. Bom, não é difícil perceber nessas duas versões, né, pelos títulos, inclusive, as duas versões do livro, tá, a marcante e sedutora figura da femme fatale, né, representada com muita pertinência tanto pela Marlene Dietrich quanto por Brigitte Bardot. Em 77, Buñuel filma a sua versão, dá a ela o título de Esse Obscuro Objeto, Desejo, e duplica a personagem principal, recorrendo para isso a Carole Bouquet e Ângela Molina. Surpreendentemente, segundo o próprio diretor, na sua autobiografia, né, famosa, intitulada Meu Último Suspiro, ele dizia: muitos espectadores não perceberam que elas eram duas. Esse seria o último filme do autor, o qual fecha uma trilogia da qual participam os seus 2 trabalhos anteriores, né? O Discreto Charme da Burguesia, que é de 72, e O Fantasma da Liberdade, que é de 1974. Ainda na autobiografia, o cineasta afirma que esse obscuro objeto era bastante fiel ao livro de Luiz, mas apresentava um certo número de interpolações que alteravam completamente seu tom. Ao longo de todo esse filme, diz ele lá na autobiografia, que narra muito tempo depois de A Idade do Ouro, a história da posse impossível de um corpo de mulher, eu me empenhei em instalar um clima de atentados e de insegurança, o que todos nós vivemos onde quer que moremos no mundo, dizia ele naquela época, anos 70. A meu ver, é justo a instalação desse clima de atentados que constitui a marca absolutamente singular da adaptação para o cinema que o Buñuel fez do livro, né? e diferentemente de todas as outras. Mas antes de entrar de maneira mais detalhada, né, no que eu estou chamando de minhas impressões, né, a partir das expressões do filme, gostaria de comentar, de forma breve, alguns aspectos do livro, né, do Pierre Louis, marcando algumas diferenças, né, com relação ao filme do Buñuel, porque aí é que eu acho que eu vou conseguir ver o que é do Buñuel propriamente e o que era do Louis. Bom, tudo isso, a meu ver, tá, também tem um objetivo que é o seguinte, é sustentar o ponto de vista particular, né, que eu formulei a propósito do filme, especificamente, em termos dessas impressões, que é o seguinte, a impressão de que o obscuro objeto do desejo de Mathieu, ou de Mateu, né, em espanhol, que é o apaixonado obcecado da história, não é estritamente o corpo da mulher, o corpo de Conchita, mas sim o poder de dominá-la e submetê-la. Isto é, me parece que a principal característica da apropriação, né, que o Buñuel faz do livro nos remete ao tema do poder e da política, tá? Muito mais do que ao plano restrito da sedução e do sexual. Aliás, não apenas ao poder, mas também à sua relação com as diversas formas de resistência, né? Então, poder e resistência. Como dizia Gilles Deleuze no seu cinema A Imagem em Movimento, né? E é por aí que eu estou achando que essa questão das figuras, né, do sujeito e do objeto são muito importantes, o Deleuze dizia isso. O apaixonado, o homem de bem e mesmo o homem santo ganham em Buñuel uma importância.
mas, sob certos aspectos, isso permanece secundário, pois, segundo o cineasta espanhol, a amante ou amante, o homem santo em pessoa, são tão nocivos quanto o perverso e o degenerado. Isso é o Deleuze, lá no livro dele. Na verdade, na adaptação de Buñuel, ao que me parece, há uma espécie de deslocamento constante e ao longo de todo o filme do âmbito sexual para o âmbito social. Ou melhor, algo como uma espécie de transpassamento do sexual pelo âmbito sociopolítico, das relações entre poder e resistência. Com isso, o que eu pretendo destacar é que há um deslocamento também da ênfase no objeto, especificamente, para a dimensão da relação que se estabelece com ele, no sentido das variações e intensidades de um vínculo que oscila em função da resistência. Ou seja, o que eu quero destacar no que diz respeito a essa relação é um viés menos pulsional e uma dimensão mais relacional. Mas, antes disso, vamos falar um pouco do livro, tá? do Pierre Louys, esse autor belga, chamado La Femme et le Pantin, A Mulher e o Fantoche, né? Que é um livro onde o Pierre Louys enfatiza, fundamentalmente, antes de tudo, os caracteres andaluzes da, segundo ele, maravilhosa Conchita, objeto de desejo de Mateu. Então, diz ele, sorria com as pernas tanto quanto falava com o dorso. Essa graça e desenvoltura só as mulheres que não passam os longos invernos do norte, imóveis junto à lareira, é que as possuem. Buñuel, conforme vimos, paradoxalmente sublinha e apaga essa figura com a alternância entre Carola Bouquet, marcadamente francesa, e Angelina Molina, uma espanhola típica, que, do meu ponto de vista, dilui a importância de Conchita como objeto específico do desejo de Mateu. Mas não é esse o caso do livro, onde a mulher como objeto de desejo é, a todo momento, uma questão central para o personagem principal masculino. Ele diz, dizem que eu era mulherengo, o Dom Mateu. Não é verdade, né? No livro. Respeitava tanto o amor que nunca frequentei casas escusas e só possuía as mulheres que amei com paixão. Se eu nomeasse uma por uma, seria de admirar um número tão reduzido. Ultimamente, fazendo de memória um balanço rápido, constatei que nunca tive uma amante loura. Sempre ignorei esses pálidos objetos de desejo. Se fala do Mateu no livro. Foi essa última expressão do romancista belga, aliás, que inspirou o título do filme de Buñuel. Note-se que Conchita, para o Pierre Louys, é simplesmente o oposto absoluto do objeto pálido, né, das mulheres do norte. Trata-se, no caso, de um objeto radiante, um objeto fulgurante. Em Buñuel, o objeto do desejo se torna obscuro. Seria ele Conchita? Não tenho certeza, mas creio que não. No livro, a personagem feminina é retratada desde o início como uma mulher forte, impetuosa e potente. Mateu a conhece num trem em que voltava da França para a Espanha ao apartar uma luta corporal entre ela e uma cigana, da qual Conchita, inclusive, sai vencedora. Posteriormente, ele voltará a encontrá-la trabalhando com afinco numa fábrica de charutos em Sevilha, onde recebe uma remuneração absolutamente irrisória. Nestas condições, é ela quem aborda Mateu de forma direta, indagando quanto à possibilidade de ajudá-la financeiramente. Aí ele diz, a moeda de ouro que atirei à menina foi o dado fatal do meu jogo. Para mim, foi o início da vida que levo agora, da ruína moral, da decadência. Conchita nasceu flamenca e o flamenco é sinônimo de paixão completa, diz o escritor belga, uma mistura de desejo, sedução e posse. Nela, essas facetas se manifestam pela mulher, ao mesmo tempo apaixonada, ingênua e trágica. É desta armadilha que Dom Mateu não consegue escapar no romance de Louys, o que faz dele o fantoche do título. E assim será até o final, porque no livro, mesmo após tudo o que acontece, Conchita continuará a fugir e ele insistirá em voltar para ela.
A obra se encerra, e aqui peço perdão pelo spoiler, né, para quem não leu o livro ainda, mas eu vou falar aqui como termina o filme. O filme não, o livro, que não tem nada a ver com o final do livro, do filme, desse passagem. A obra se encerra com mais uma súplica da personagem masculina em carta deixada à amada. A carta diz o seguinte: minha Conchita, eu te perdoo, não consigo viver onde não estás. Volta, sou eu agora quem de joelhos te suplica. Beijo teus pés, Mateu. Isso depois de tudo, né, de todas as humilhações, etc., que ele tinha sofrido. Por último, gostaria de destacar ainda que, assim como Buñuel se inspirou em uma frase de Luiz na adaptação do livro para o cinema, o autor belga, o escritor, também se inspirou num gênio de outro campo da arte para escrever o seu romance. Trata-se de um quadro de Francisco Goya, datado de 1792, exposto no Museu do Prado, em Madrid, e intitulado El Pelele, ou seja, O Fantoche. Nele, 4 mulheres vestidas em trajes tipicamente espanhóis seguram e balançam um lençol onde fazem saltar um fantoche do tamanho de um homem de palha. Nota-se, portanto, que no título do seu livro, A Mulher e o Fantoche, Luiz substituiu as 4 mulheres do quadro de Goya por uma única, a maravilhosa Conchita, como ele mesmo diz, femme fatale que determina todo o curso da história de desagregação subjetiva de Mateu ao longo do romance. Buñuel, em seu filme, como vimos, desdobra essa figura única em 2 atrizes que, paradoxalmente, representam a mesma personagem. Ao que me parece, se esse recurso, por um lado, enfatiza levemente a importância do objeto de desejo, por outro, o dilui de forma mais incisiva, o que permite deslocar o acento da questão central do filme para a relação entre poder e resistência, desterritorializando, assim, os lugares do sujeito e objeto. Inclusive, importa notar que a desterritorialização promovida pelo cineasta é muito mais ampla, pois se no livro tudo acontece em Sevilha, o filme desloca a narrativa também para Paris, Madrid e Zurique. Visto esses aspectos do romance, passo então a comentar, né, alguns pontos que me ajudam a formular em palavras essas impressões, né, que me foram provocadas pelo experimento, né, do Buñuel, com destaque para aquilo que se mostra de forma mais evidente ao longo do filme, né? É inegável, são as relações entre sedução e erotismo. Antes de tudo, cabe destacar que esse objeto de desejo traz, mais uma vez, nesse plano de experimentação, aquilo que poderíamos considerar como uma das marcas fundamentais de toda a filmografia do Buñuel, né? Que é a sua busca incessante por autonomia e liberdade. Nesse filme especificamente, tal como já ocorria no livro, fica explícita a intenção de subverter o padrão usual em outras histórias do gênero, em que um homem mais velho e poderoso usa e abusa de seu poder para conquistar a moça mais jovem ardentemente desejada. De certa forma, é isso que nós observamos, né, em alguns filmes clássicos, como, por exemplo, Camille Claudel e a sua paixão por Rodin, ou um clássico dos clássicos, O Corcunda de Notre Dame, na relação erotizada entre o bispo Devassa e o jovem cigano. Nesses casos, nota-se uma certa vitimização da mulher frágil, bela e indefesa, submetida de forma quase incondicional à poderosa figura masculina, o grande predador não desejado pela vítima, por quem ele sente uma atração arrebatadora. Buscando ultrapassar esse clichê, Buñuel parece procurar, para além da obviedade desses modos de relação, o lado mais selvagem do erotismo e da sedução. Nesse sentido, o uso preciso da montagem me parece de grande importância, já que possibilita um melhor aproveitamento das 2 atrizes para a composição do personagem de Conchita. Jogando com a alternância entre elas, o diretor se ampara no seu profundo conhecimento das características do cinema, tal como nos é revelado em sua autobiografia. Lá ele diz: creio que o cinema exerce um certo poder hipnótico sobre os espectadores. A hipnose cinematográfica, livre e inconsciente, deve-se, sem dúvida, à obscuridade da sala,
mas também as mudanças de planos, de luzes e aos movimentos de câmera que enfraquecem a inteligência crítica do espectador e exercem sobre ele uma espécie de fascinação e violação. O que talvez se possa deduzir daí é que o erotismo no cinema se complexifica ao tratar a sedução através de um outro processo de sedução mais específico e que é uma característica básica da própria linguagem cinematográfica em sua singularidade. Sem dúvida, esse obscuro objeto do desejo toca novamente em pontos sensíveis a respeito da dimensão pulsional ou instintiva da sexualidade, tal como o diretor espanhol já abordava em outros de seus filmes, né? Como os clássicos, para quem viu, né? Foi mencionado aqui ainda há pouco. O Cão Andaluz, A Idade do Ouro, né? Mais tarde, em Tristana e Belle de Jour, temos o fetiche com a perna mecânica e a figura da burguesa prostituta nas horas vagas. O que se repete de forma insistente em todos esses contextos é que é mais erótico sugerir do que mostrar, sempre. E, diferentemente da técnica empregada em outros filmes que tratam de questões ligadas à sedução e erotismo, no Obscuro Objeto de Buñuel, o recurso a planos mais próximos é bastante raro. Talvez por essa razão, como ele dizia na sua autobiografia, né, a qual eu estava me referindo antes, muitos espectadores não tenham notado a diferença entre as duas atrizes que representavam a Conchita. Quanto a elas, estariam a francesa e a espanhola representando dois polos do feminino, do tipo frieza, calor, repulsão, atração, rejeição, desejo, e as suas modulações passionais? Não sabemos propriamente, mas, a meu ver, trata-se muito mais, e essa é a impressão que eu estou tentando sustentar, de diluir a consistência do objeto para realçar a potência da relação em termos de poder-resistência. Trata-se, portanto, como eu disse há pouco, de enfatizar predominantemente o aspecto relacional. Esse é o meu ponto de vista, e menos o metapsicológico ou pulsional, ainda que ele esteja aí presente de maneira explícita. O fato é que ambas as Conchitas, que na verdade são múltiplas e muitas em suas dimensões subjetivas, fazem de Mathieu um fantoche, nos termos de Luiz, resistindo às suas tentativas de submetê-las ao seu poder pelo controle financeiro ou por um sentimento de confiança que busca se impor de qualquer forma, de forma absoluta. O que ocorre é que todo um programa de conquistas, poliação e apropriação se vê subvertido, não apenas em termos eróticos, mas também ético-políticos. Nessa perspectiva, seria importante considerar a possibilidade de pensar o desejo e a sedução pelo intrincado tecido de relações que se estabelecem ao longo da trama. E aí, o que me salta aos olhos é a dimensão de sideração no desejo, né? E isso me remeteu a uma concepção, a uma passagem destacada pela Marilena Chaui, né? E que é uma dimensão do desejo muito pouco abordada pela psicanálise tradicional. Tem um artigo muito interessante que chama-se Laços do Desejo, né? A Marilena Chaui diz o seguinte, que a palavra desejo deriva-se do verbo desidero, ou desidero, né? Desidero, que, por sua vez, deriva-se do substantivo sides, mais usado no plural, sidera, significando a figura formada por um conjunto de estrelas, isto é, as constelações. A influência dos astros sobre o destino humano, donde sideratus, siderado, atingido ou fulminado por um astro. Desidera vem considerare, examinar com cuidado, respeito e veneração. E desiderare, cessar de olhar, deixar de ver os astros. Considerare é consultar o alto para nele encontrar o sentido. Desiderare, ao contrário, é estar despojado dessa referência, abandonar ou ser abandonado por ela. Estaria Matias siderado por Conchita, perdido em sua obsessão por ela? Ou estaria ele despojado do poder mediante a potência de resistência da moça que lhe rejeita ao mesmo tempo em que o provoca? Como pensava Michel Foucault, não há poder sem resistência, na medida em que aquele se move e se articula em função da capacidade criativa daquilo que resiste. Do meu ponto de vista, é nessa trama que Mathieu está aprisionado.
Aqui vale lembrar que ele é um magistrado apto a julgar ativistas políticos e condená-los, como sugere uma rápida passagem do filme em que ele dialoga com seu primo, também magistrado. Já sobre Conchita, parece não ter qualquer poder, nem mesmo financeiro, apesar de sua fortuna. Isso se evidencia no filme quando ele é roubado num parque de Zurique pelo grupo de músicos com quem ela trabalha como dançarina e que estavam em turnê pela cidade. Assim que descobre que Mathieu é quem foi furtado, Conchita procura imediatamente para lhe devolver o dinheiro. Estariam esses músicos envolvidos com alguma atividade política subversiva ou o roubo seria só pelo dinheiro da passagem de volta para Sevilha, como ela afirma? Não sabemos. Tudo isso fica apenas insinuado, mas devo dizer que, diante da cena, imediatamente foi nisso que pensei. Ainda no que diz respeito ao processo de sedução, notamos que Buñuel trata com a arte da sedução por imagens própria ao processo cinematográfico. Seu filme, como um todo, é uma espécie de jogo de esconde-esconde que seduz o espectador meio que siderado pela trama. Conchita, em suas duas versões, também leva Mathieu ao limiar da loucura, com um jogo semelhante ao se oferecer escapar dele constantemente, mantendo um fosso cada vez maior entre suas palavras e ações. Sua mãe é uma espécie de duplo hiperbólico da filha, uma beata que se faz desentendida sobre a relação da moça com Mathieu, enquanto o explora no plano fiduciário. Ambas são cínicas e manipulam o magistrado. Conchita não apenas não é a donzela que diz ser, como chega a esconder seu amante, músico do grupo de flamenco, na própria casa de Mathieu. Ela não o ama, o manipula com o amante, arranca seu dinheiro que dá à mãe, fazendo de conta que não liga para nada disso. Seria ela apenas uma manipuladora contumaz ou estaria ela lutando contra o aprisionamento mortífero numa relação de poder? Lembremos mais uma vez que, desde o início do filme, diferentemente do livro, Conchita já está submetida à exploração de seu trabalho por Mathieu, de quem foi empregada doméstica. O filme leva ao paroxismo a alternância de estados de ânimo, tal como desejo, frieza, proximidade, distância, exaltação, desprezo. Ao nosso ver, com essa estratégia, Buñuel estaria, uma vez mais, apontando para a questão política, que diria respeito ao questionamento das relações entre ordem, caos, civilização, barbárie. Afinal, quem seriam os bárbaros dos anos 70 do século passado? O desejo provocado por Conchita em Mathieu subverte tudo, vira as coisas de pernas para o ar. Cada vez que ela desaparece, ele enlouquece e sai atrás dela, abandonando tudo que o mantinha integrado. Mas qual seria, afinal, a intenção do diretor espanhol, se é que é possível adivinhá-la, ao filmar um livro do século XIX, época de plena repressão sexual, no final dos anos 70, era da chamada Revolução Sexual? Será que se trataria apenas de inverter os papéis masculino e feminino, colocando a personagem principal em uma luta por liberdade através da produção de rupturas e descontinuidades? Novamente, não sabemos, mas a minha impressão é que o gênio de Buñuel não o deixaria restrito a tal questionamento um tanto reducionista do gênero e da sexualidade pela via da sedução e do desejo. O que mais me impressiona, insisto, é o tratamento absolutamente sutil dado pelo cineasta à dimensão política de tudo isso, ainda que de modo subliminar, para além da simples relação entre a amada e o amante, tal como abordada no livro de Luís. Daí, a meu ver, o constante recurso, como nós vimos aí nas cenas que o Paulo mostrou, as cenas dos atentados, a presença de fundo dos grupos de ativistas políticos e suas ações radicais, tratados por Mathieu e seu primo juiz em um breve diálogo como bandidos terroristas a serem devidamente condenados e encarcerados. O fantoche, em um contexto como esse, não é mais pura e simplesmente o amante submetido ao poder da mulher fatal, mas a sociedade como um todo submetida a um saber jurídico instrumentalizado e controlada pelo poder do capitalismo mundial integrado, como chamava Guattari,
naquela época, que começava a ganhar um ímpeto e uma força cada vez mais notória. Daí as diferentes modalidades de resistência micropolítica, como também dizia o Guattari, que também buscavam se estruturar naquele momento, nos diferentes grupos ativistas. Aliás, o grupo revolucionário armado Menino Jesus, com toda a mordaz ironia que aí cabe, é mencionado mais uma vez ao longo da narrativa de Buñuel como uma ameaça a ser contida. Mas mesmo no caso da relação desejante do casal, a estratégia de Conchita não se reduz a uma simples sedução que incorpora o masculino e o feminino, se utilizando deles na medida do seu próprio interesse para manipular Mathieu com proibições, obstáculos e interdições. Sua estratégia é mais complexa e implica em uma utilização refinada do tempo e do espaço através do recurso ao adiamento constante da satisfação do parceiro. Recorre a uma meia-calça espartilho inexpugnável, algo como um cinto de castidade moderno no momento exato do sexo, dança flamenco no local oculto de uma boate para turistas estrangeiros extasiados com a sua beleza. São inúmeros os obstáculos físicos que se interpõem diante dos dois. Do ponto de vista subjetivo, o que surge do lado dele é um misto de decepção, perda de confiança e impotência. Diante daquela modalidade de resistência, suas armas valem muito pouco ou quase nada. Da parte dela, o que se produz é sempre uma rejeição acompanhada de provocação e escárnio. O ápice da humilhação ocorre ao final do livro e do filme também, quando, tendo comprado uma casa para Conchita na esperança de conquistá-la definitivamente, Mathieu é convidado a visitá-la e se depara com a grade do portão fechada. Ao chegar, ela a mantém fechada, lhe faz juras de amor para, em seguida, escorraçá-lo e transar com o amante diante dele, que observa pela grade estarrecido. Nesta cena, novamente, Buñuel apenas instiga o espectador a imaginá-la, sem nada mostrar de forma explícita. Vemos apenas o olhar de Mathieu, siderado, horrorizado, petrificado. Emoldurando toda essa história de sedução, desejo, rejeição, renúncia e expoliação, temos, apenas no filme e não no livro, o relato de Mathieu na cabine do trem ao longo de sua volta de Sevilha para Madrid, né, e depois para Paris. Ao prender a atenção das pessoas da cabine com seu relato, Mathieu parece, de alguma forma, resgatar a autoestima ferida e perdida na louca relação com Conchita. As figuras escolhidas por Buñuel para compor a pequena plateia que assiste à apresentação de Mathieu são típicos representantes da sociedade burguesa, que, obviamente, não veem com bons olhos as atitudes da dançarina, o que ajuda o magistrado a aliviar um pouco mais os seus infortúnios. Mas o pequeno público chique e cosmopolita parece não bastar mediante a força maior do desejo. No final do filme, que nós tivemos a oportunidade de ver aqui, como o Paulo mostrou, o casal reaparece caminhando por uma galeria despretensiosamente. Erotismo e sedução, poder e resistência, temos ali notícias sobre atentados terroristas e grupos terroristas, como vimos, estão lá caminhando juntos uma vez mais até o momento em que uma explosão repentina enche a tela, choca o espectador e encerra o filme de modo abrupto. Ao longo dessa caminhada do casal pela galeria, e pouco antes do fim, o diretor espanhol nos coloca diante de uma cena intrigante que revela o seu interesse em não desvelar necessariamente nada, mantendo, né, o véu, o mistério da experimentação criativa da obra de arte e do artista. Sobre ela, em Meu Último Suspiro, ele diz: a última cena, na qual uma mão de mulher cerze cuidadosamente um rasgão num mantô de renda ensanguentado, foi o último plano que eu filmei, diz ele, mobiliza-me sem que possa dizer o motivo, porque ela permanece misteriosa para sempre, até a explosão final. Seria essa última cena o obscuro objeto do desejo de Buñuel? Não sabemos. São apenas impressões, mas fica aqui sugerido e registrado.
Obrigado, era isso. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela fascinante leitura. Eu, na verdade, eu faço isso aqui, eu queria agradecer muito ao Carlos pela maravilhosa fala e agradecer ao Ricardo, que ele colocou pilha para a gente fazer o Cineclube. E eu estou nessa função aqui, né, que é uma função meio estranha para mim, porque eu nunca sou muito bom moderador, eu sou mais de botar lenha na fogueira, né? Eu não sei se moderador que bota lenha na fogueira, isso é uma contradição, isso é um paradoxo, como o próprio filme é paradoxal. Mas eu queria fazer umas considerações para colocar a lenha na fogueira, para abrir para as questões. Só para colocar a lenha na fogueira, eu vou pedir, embora vai tomar algum tempo, mas não muito, porque eu vou pedir daqui a pouco para a Noélia passar as cenas que eu destaquei, 3 e 2. Uma delas já foi feita referência pelo Carlos, que é a cena do portão, da chave do portão, que é justamente a cena número 3. Eu separei como cena 3. Né? Vou pedir para ela passar daqui a pouco, mas eu queria fazer umas provocações para o Carlos e para o público aqui presente, né? Colocar a lenha na fogueira. A primeira coisa que eu achei fantástica na sua apresentação, na sua leitura do filme, Carlos, é a questão que você falou de diluir o objeto. A questão é bom lembrar, para quem não sabe, que inicialmente ele não tinha pensado em fazer 2 atrizes. Né? Veio no meio do filme. No meio do filme veio a ideia de fazer 2 atrizes. Ele falou assim, se faltar uma, se não for legal, a gente bota outra. E ele acabou gostando da ideia de duas. Né? A minha hipótese é que o que ele gostou nos 2 foi mais a hipótese do hibridismo, embora o hibridismo não seja incompatível com a ideia de diluição do objeto. Né? Que hibridismo seria esse? Essa pergunta que o Carlos colocou, eu queria colocar para o público aqui. Né? No meu modo de ver, o hibridismo aponta para agitação e recolhimento. A variação desse objeto diluído entre agitação e recolhimento. E essa coisa de agitação e recolhimento, que eu quero remeter para o público, né? Na minha opinião, entra muito algumas considerações que o próprio Buñuel fez sobre o filme. Né? Então, eu queria fazer 2 considerações que o Buñuel faz sobre o filme, que remetem a essa dimensão paradoxal do desejo, que o Carlos falou, do siderado, desiderado. E 2 considerações. O Buñuel fala, também no meu último suspiro, ele diz assim, a frustração que excita o Mateu. É a frustração que excita. Né? Uma outra consideração interessante é ele falar que esse poderia ser resumido como um filme de possessão impossível. Então, eu queria colocar essas duas falas do Buñuel, mais do que minhas considerações, para botar lenha na fogueira e fazer uma coisa que interessante para dialogar, Carlos, e com o público, é que você, eu sei que te conheço, né? A gente se conhece bem, né? Que você sempre polemiza com o que se chama de metapsicologia das funções. Né? E, no entanto, você citou o Deleuze, que fala do Buñuel como um cineasta das funções. Mas eu entendo o que você está falando, eu acho que eu entendo, quem sou eu? Eu acho que eu entendo porque você está falando da pulsão propriamente sexual. O Deleuze fala uma coisa fundamental para entender o Buñuel, na minha opinião, que a pulsão que interessa no Buñuel, ele é um cineasta das pulsões, é a pulsão de dominação. Justamente essa que você destacou, que passa pelo sexual e vai além do sexual, conforme você bem pontuou. Então, eu queria marcar isso. Né? Essa pulsão de dominação e essas coisas estranhas que o Buñuel mostra, né? Obscuras, né? Em que a pulsão de dominar, você fica mais excitado, querendo mais dominar, quanto mais você se frustra. Queria colocar esse ponto. Né? E dessa coisa de que você, na pulsão de dominação, você quer possuir, mas é impossível possuir. Queria colocar essas 2 questões que me parece que estão na fala do Buñuel e que mostram que a sua interpretação não é incompatível com uma leitura via pulsão, mas uma pulsão de dominação. Aí eu vou pedir só para, antes de passar para as questões, que o principal é realmente o debate, queria justamente pedir para a Noélia passar a cena 3 e a cena 2. A 3 é a do portão, em que justamente a gente tem uma passagem da personagem que eu chamo de recolhida para a personagem agitada, e a agitada vai provocar ele deixando do lado de fora do portão. E depois recuar até a cena 2, que também faz o contraste entre agitado e recolhida, numa passagem da Carole Bouquet para Ángela Molina também, mostrando talvez esse hibridismo de que eu estou falando, só para polemizar aqui, no bom sentido da palavra polemizar. Tá bom? Aí pode passar 3 a 2, primeiro a 3, depois a 2, e a gente passa para as questões e para o debate. Oui, Mathéo.
Só mais umazinha, você quis mostrar que tem aí o paralelo também da questão política e da questão da relação dele com a Conchita. Só mais umazinha, essa é bem curtinha, e a gente abre para as questões, tá? Só mais umazinha aqui que eu queria fazer o contraste de novo do objeto híbrido, né? Muito bem, gente. Muito obrigado pela paciência de as cenas aí que eu separei. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo, ao Carlos Peixoto em especial. E vamos passar então para as questões. Quem estiver no online pode levantar a mão amarela, a famosa mão amarela, e a gente vai vendo a mão amarela. E o pessoal aqui pode levantar a mão. Não precisa ser amarela, pode ser qualquer mão. Certo? Minha mão tá bom. Paulo. Oi. Eu queria falar só uma coisinha que eu esqueci de agradecer a Thaís Klein também, tá? Que ela é do meu time do Cineclube, e ela escreveu um artigo muito interessante sobre o evento de hoje, que está disponível no nosso site, tá? E eu acho que essa leitura, né, de relações de poder, ela é perfeita. Eu acho que eles ficam capturados, os dois. Eu não sei se tem resistência da Conchita. Eu acho que os dois ficam capturados enfim, né, esse controle um pelo outro. Essa é a minha impressão também. Bom, é uma impressão aí, e se o Carlos quiser colocar alguma coisa, ou se alguém quiser dialogar com o Ricardo, da questão do controle, alguém quer falar alguma coisa. Gostaram do filme? Gostaram muito? E aí, alguém quer fazer uma consideração? Assim, Vinícius tem uma consideração. Eu adoro interpretar. Fiquei completamente perdido. Eu achei que estava errado, que eram duas mulheres, duas atrizes, dois personagens diferentes. Caí na cilada legal, de madrugada, valeu muito a pena, interpretei tudo. Fiquei psicanaliticamente dominado, né? Ao contrário do Carlos, que falou, né? Sou totalmente respeito a opinião dele, mas, né? Aí eu comecei a imaginar nas relações, inclusive falando com o Ricardo, sobre as relações com objetos. Foi o que veio na minha cabeça, né? Ele ali tentando a mãe, e foi bem clichêzão mesmo, né? Tentando a mãe, o objeto no meio. E eu achei que a atriz, a mais morena, né? Sei lá, aliás, duas atrizes muito bonitas, diferentes, muito diferentes da beleza atual, né? Fiquei muito pensando na beleza atual, no belo que era aquela época, e eu fiquei pensando exatamente, que a gente está estudando aqui com a professora André, necessidade do eu, análise do eu, a relação com o objeto nesse sentido mais singular, né? Nessa situação, o que é a relação com o objeto? Ela tem vários matizes, tem várias nuances ali que vai fazer ele se mudar de alguma forma. E eu entendi uma mais branquinha como a mulher dele, principal, e a outra seria uma compensação alucinatória, né? Coisa que a gente está até estudando agora, uma compensação alucinatória, essa capacidade de estar só, da nova aí, né? Que era implicada nele com o desejo que o objeto exercia sobre ele, e ele se modelava de forma reflexiva, né? No objeto, né? Falando uma função reflexiva, como ele se modelava singularmente o objeto, né? Eu dividi as duas mulheres, eu achava que, inclusive, era uma passão, se assemelhou àquele filme Clube da Luta em algum momento, como se fosse um eu auxiliar, mas, no caso, era ali, para minha visão, uma segunda imagem da própria relação objetal que ele tinha, que não era satisfatória ou suficientemente boa. E ali era, como é um filme, né, surrealista, expressava a forma como o desejo transitava pelo objeto. Alucinatoriamente, na minha opinião, tá? Então, interessante, Sandro. Você achou interessante? Eu interpretei muito, né? Não, mas a interpretação sem ser questão de vocabulário. Ele acabou de a interpretação dele. São leituras, eu não sei a palavra leitura. É claro que a gente está sempre no bom sentido da palavra, porque, como eu estava falando no início, só para a gente não ficar preso à palavra. A pessoa aqui que assiste minha aula sabe que eu sou empirista, eu não gosto muito de ficar preso na palavra. Então, assim, a palavra,
o problema da interpretação é a interpretação clichê, que vira interpretose, né? A interpretação, o tempo inteiro a gente está interpretando, então não tem nenhum problema. Eu achei interessante essa interpretação, até para, de repente, o Carlos vai falar alguma coisa, é ele que tem que falar, né? Mas achei interessante porque essa coisa que você falou da alucinação, que eu não tinha pensado, no final, né, a ideia de que ele acha que possuiu a Carole Bouquet, ou que seria a mulher, finalmente encarnou, né, a mulher, e a impossibilidade disso, porque logo depois que a mulher se distancia, ela já é a outra, que seria a alucinação, né? Seria a alucina que não dá, que no fundo não dá, e aí a coisa explode. Então, achei interessante. É uma interessante leitura, né? Falam de consideração, né? Falam de sideração, desideração e consideração. Então, achei interessante essa consideração. E não sei se o Carlos quer fazer alguma observação sobre o que o Vinícius falou, ou se alguém quer fazer mais uma observação, uma pergunta para o Carlos, ou pergunta para o Vinícius. Né? Aí as perguntas... Eu só queria lembrar um pouco assim, o meu ponto de vista, né? que é assim, tentar separar um pouco o que é do Buñuel e o que é do Pierre Louis. Tá? Porque grande parte do filme ele mesmo diz, entende? Quer dizer, ele tentou fazer uma adaptação mais fiel possível do livro. Tá? Então, só para lembrar isso, esse livro é um livro do final do século XIX. Todas essas questões... assim, é um negócio assim, pré-freudiano. Tá? O livro do cara. Tá? Então, assim, o que é que tem do Buñuel? Tá? Foram várias adaptações desse livro. O que tem do Buñuel, em primeiro lugar, é o relato, é o balde inicial, o relato dele no trem, para aquele grupinho de pessoas, e as inserções de atentados políticos, explosões. Esse é, vamos dizer assim, o toque do Buñuel. O resto do livro. Não, aproveitando sua fala, isso que você citou do... Assim, o que você citou da autobiografia... Eu queria ver o que era do Buñuel, desde isso tudo. Não, perfeito. Eu acho que eu não li o Pierre Louis, né, mas assim, é interessante que você trouxe esse cotejamento, porque, primeiro, porque o Pierre Louis é um cara do século XIX, e segundo, por uma questão que você levantou da autobiografia, que é bom reforçar de novo, que é o Buñuel, ele fala que a citação que o Carlos deu, excelente, né? Que o Buñuel menciona, né? Ele ficou muito fascinado com a expressão o pálido objeto de desejo. Ele transformou o pálido, só para a gente botar a linha na fogueira aqui, né? Ele transformou o pálido em obscuro. Então, só para vocês pensarem, forçar a pensar, né? Há uma diferença já aí, independentemente da diferença de tonalidade do Pierre Louis, que eu não conheço, e do Buñuel, há uma diferença. O que é pálido, que a gente pode ler na expressão pálido, objeto de desejo, e obscuro, objeto de desejo. Já tem um deslocamento. E outra coisa que o Carlos lembrou bem, que aí o Buñuel fala assim, porque o Buñuel é um cara muito irônico, muito brincalhão, ele fala assim, e aí eu fui literal, mas coloquei tanta interpolação que mudou tudo. É o literal que mudou tudo. Né? Então, assim, o literal que não é literal. Né? Ele foi fazendo interpolações, que observou, e a gente tem uma passagem do pálido para o obscuro objeto de desejo. Então, leva a gente a pensar do pálido para o obscuro. Acho interessante a gente pensar nesses termos aí. Pálido, um objeto de desejo pálido, que é uma coisa meio esmaecida, né? E aqui obscuro, assim, uma coisa meio que impenetrável, né? Difícil de você enxergar. Né? Então, eu queria só colocar essas ideias assim para a gente discutir mesmo, para se houver perguntas ali para o Carlos, enfim, para a gente continuar dialogando. Em relação a essa questão que você tinha falado, Paulo, também da dominação, né? Realmente o Deleuze lá no Imagem e Movimento, ele fala nessa questão da função da dominação, que seria característica do Buñuel. Agora, eu preferi pensar isso aí em termos muito mais Foucaultianos do que em termos deleuzianos nesse sentido, porque, do ponto de vista do Foucault, né, quando há dominação, né, o poder deixa de existir. Né? O poder, na verdade, ele depende justamente da resistência. Então, assim, o que eu acho que o Deleuze, por exemplo, pensa em termos de dominação é muito mais nessa perspectiva de uma posse absoluta impossível. Né? Quer dizer, uma dominação como um movimento de busca, mas que, no final das contas, não se realiza, que aí ficaria nesse contexto, realmente, da tensão poder-resistência. Tá? E eu acho que poder-resistência, nesse sentido de campo de forças, né?
e está o tempo todo ali tensionado. Eu acho que tem isso na relação, tá? Quando o Ricardo está falando assim, não estão aprisionados. Eu acho que estão aprisionados, entende? Mas o que me interessa naquele aprisionamento, o que me chama a atenção, pelo menos, é a dimensão da tensão de forças, que está sempre mantida. Tá? Não sei até onde isso passa pelo que você tinha mencionado aí de uma relação entre agitação e recolhimento. Né? Eu pensaria mais em termos de excitação, tranquilidade, não sei se é mais ou menos essa ideia que você tem, mas eu acho que a perspectiva, mais ou menos nessa via mais winnicottiana. Né? E a minha questão com a metapsicologia é essa. Né? Não é tanto com a metapsicologia, você sabe que o meu problema principalmente é com essa tal de pulsão de morte. Né? Isso aí, para mim, é que é um negócio muito complicado. Eu nunca entendi direito, acho que isso é total metafísica. Não vou entrar nesse problema, porque agora tem interpretação psicanalítica. O filme do Buñuel está cheio de pulsão de morte. Né? Então, aí eu falei assim, agora, eu acho que o sujeito que está vendo pulsão de morte ali não está entendendo absolutamente nada. Então, quer dizer, o meu está entendendo de uma maneira completamente diferente da minha, porque não tem pulsão de morte nenhuma aqui, tem destrutividade, agressividade e violência, que não tem nada a ver absolutamente com pulsão de morte. Pelo menos na concepção que eu tenho, né? Que é uma concepção winnicottiana, né? Que é uma concepção que nega completamente essa ideia. Perfeito. A questão é a seguinte, eu gosto de agitar, eu gosto de botar fogo, mas nesse caso vou apagar, porque, por exemplo, no primeiro Cineclube, primeira edição, aos 45 do segundo tempo, o Ricardo falou assim, é bom lembrar da dimensão do poder em Godard. Aí eu tive que apagar o incêndio, porque ele abriu, agora foi o Carlos, o pessoal é terrorista mesmo, está explodindo bomba. Mas hoje não tem Godard, bomba, né? Aos 45 do segundo tempo, e agora, aos 40, o Carlos explode a bomba. Então, para evitar essas bombas do Ricardo e o Carlos, eu vou passar para a Thaís para a bomba explodir depois da... Para a Thaís que quer falar. Fale, Thaís. Boa noite, bem-vinda e muito obrigado pelo apoio aí ao nosso... Apoio não, a colaboração em parceria. Bom, boa noite. Bom, foi um apoio mesmo, né? Porque quem fez acontecer mesmo, você, Alan, né? Ricardo estavam ali à frente. Eu não tive força suficiente para estar junto, mas estamos aqui, né? Queria agradecer, enfim, a vocês por terem feito acontecer esse encontro. Eu não vou botar fogo na fogueira, explodir bomba, não, mas eu vou falar da explosão de bomba, né? Eu queria aproveitar essa discussão que o Carlos trouxe, sobre a relação entre o romance, né, os encontros e desencontros entre o romance e a especificidade do Buñuel nesse sentido, que eu acho que é interessante em termos da experiência do filme mesmo, né? Eu concordo, eu também, quando... enfim, não sei se eu também, mas da minha perspectiva, uma aproximação mais interessante de um psicanalista a uma obra cinematográfica, falar sobre essa experiência, né? De ser atravessado e atravessar essa obra mais do que interpretar, enfim, porque a gente diminui a potência, né? De alguma coisa que pode trazer para a gente. Mas falando na explosão, né? Eu estava pensando assim, é uma pergunta mesmo para o Carlos, assim, o que você viu de especificidade do Buñuel nesse filme em relação ao romance, mais especificamente no que concerne a linguagem cinematográfica mesmo, né? Assim, na minha experiência de assistir o filme, essas explosões, vamos dizer assim, né, que você articulou a dimensão política da Espanha no momento, né, os ataques ali, que também podem remeter, né, a uma dimensão política ligada a essa dimensão de excitação e tranquilidade, né, dos próprios objetos ali em jogo. E esse estranhamento, né, que as duas atrizes, que foi como eu acho que o Paulo trouxe, né, foi meio que acidentalmente, mas que foi, no final das contas, um recurso, é uma dimensão também de estranhamento da experiência cinematográfica e do uso da linguagem, né, cinematográfica, linguagem, não sei se é propriamente dita, mas da forma de fazer cinema. Eu queria, enfim, te ouvir um pouco, Carlos, nesse sentido, o que você percebeu ali de especificidade, né, do Buñuel, mas também em relação ao uso da linguagem cinematográfica para esse roteiro, né, propriamente dito. Não sei se ficou clara a minha pergunta, mas enfim. Em termos assim, de linguagem cinematográfica, eu não sou especialista, né? Como, por exemplo, o Paulo, etc., né? na própria linguagem cinematográfica, assim, pouco que eu conheço. Agora, eu acho que, assim, em termos da apropriação que o Buñuel fez,
me parece assim que tem uma dimensão histórica muito forte, né? Que é a questão da política, né? E das atividades de resistência política dos anos 70. Né? Quer dizer, o que você tem ali é todo um movimento de ativismo político que está muito forte naquela época, né? Com grupos os mais diversos, Brigadas Vermelhas na Itália, os Baden-Meinhof na Alemanha. Então, eu acho que o filme ele é perpassado por um tom, né? E o Buñuel diz isso no Último Suspiro, assim, assim são breves inserções que têm assim, quase que um interesse histórico-documental de alguma coisa que está acontecendo naquele momento, como tentativa de resistência na sua dimensão mais radical. Né? Quer dizer, uma explosão, um atentado com uma explosão, né? Quer dizer, um tipo de intervenção que tem assim, uma perspectiva absolutamente né, disruptiva, no sentido mais radical de qualquer possibilidade. E aí eu acho que o Buñuel pega um pouco também essa dimensão disruptiva do atentado, entende? E ele traz isso para dentro da narrativa para produzir também uma dimensão disruptiva em relação ao romance, porque o romance do Pierre Louis ele é totalmente enquadrado. Por mais que, obviamente, você está, né, tratando disso no século XIX, né, no final do século XIX, né, é uma questão assim extremamente, né, extremamente instigante, etc, etc. Mas assim, eu acho que o que impacta o Buñuel, na verdade, né, é o que ele diz que é aquele clima, né, de tensão geral que está no ar, né, em função de um momento político específico. Então, eu acho que tem uma dimensão realmente de retratar um momento da história. Eu acho que é realmente retratar um momento ali do ativismo político mais radical, que foi uma característica muito forte dos anos 70. Né? E na Europa isso estava acontecendo assim eu acho que com uma intensidade bastante efetiva, né? Muito grande. Agora, em termos assim, eu acho isso, eu acho que, né, essa história da duplicação realmente me parece que foi um acaso, e foi mesmo, né, porque a princípio seria uma atriz só, mas eu não sei até que ponto, né, na medida em que ele duplicou, e isso realmente é dele, né? Quer dizer, mas é uma coisa que ele também retira do Pierre Louis, porque, de uma certa maneira, o que ele faz ele não coloca uma loura, né? Mas ele coloca uma francesa, né? Ali eu acho que o Paulo estava chamando isso de hibridismo, né? Mas eu acho que a figura da mulher francesa ela vem de uma certa maneira. Por isso que eu acho que tem assim realmente um esvaziamento, tá? Não propriamente da potência de resistência, mas eu acho que tem um esvaziamento da mulher fatal no sentido do poder de sedução, porque a Conchita do Pierre Louis ela é uma figura assim totalmente espanhola, com aquela característica, com traços assim muito demarcados, muito territorializados, etc. E eu acho que o Buñuel aproveita para, eu acho que, desconstruir isso. E aí é que eu não sei até que ponto a desconstrução desse personagem, que não foi nem tão proposital, ela também, né, acabou levando a uma radicalização nos insertos das explosões e dessas. Talvez uma coisa tenha tido a ver com a outra, pelo menos assim, da maneira como a impressão que me causou foi um pouco essa, que essas duas coisas caminhavam juntas, uma certa desconstrução do objeto como aquela figura, né, de sedução intensa, né, dando lugar à possibilidade justamente de desconstrução também de uma narrativa estritamente voltada para essa relação amada-amante ali, né, que é o que perpassa o romance assim o tempo inteiro. Então, mas eu acho que tem uma força assim de apropriação histórica muito. Agora, isso também esse é um traço, né? Assim, aí você está falando assim, não em termos de linguagem propriamente cinematográfica, mas assim, do que eu conheço da filmografia do Buñuel, isso é um traço também que você percebe, né, nos filmes, na trilogia dos anos 70, né? Porque isso vai aparecer também no Discreto Charme da Burguesia, tem uma figura de uma menina ativista que também aparece ali, isso aparece no Fantasma da Liberdade, quer dizer,
essa trilogia final dos anos 70 do Buñuel está muito marcada, né, por esse tipo de presença de um ativismo político mais radical. Então, eu acho que tem assim, um teor histórico, né? Por isso que, de certa maneira, claro que tem aquelas coisas do Buñuel, né? Tem um rato preso na ratoeira no meio do caminho, tem a mosca que cai dentro do vinho do cidadão, aquelas coisas ali que são meio para quebrar ainda mais um pouco, para desmontar tudo de uma vez. Mas, na verdade, eu acho que por trás desse jogo, que a princípio seria de um surrealismo explícito, eu acho que tem uma preocupação histórica, assim. Não que o Buñuel fique aprisionado nisso, mas eu acho que é uma maneira muito interessante até de você abordar historicamente uma questão, né, inserindo justamente dentro da narrativa, com esse tipo de marcação ali, né, de personagem que, no caso do romance, é muito quadrado, né, é muito territorializado, muito articulado, né? É um belo livro, recomendo a todos. Assim. Não sei se a Thaís quer responder fazer uma tréplica, mas eu queria aproveitar o que o Carlos falou de novo, só para lembrar uma questão fundamental também, que a gente não falou ainda, que agora o Carlos abriu a porta, e não é explosivo, não vou explodir ninguém, só lembrando a importância dos animais na obra do Buñuel. Então, a gente tem a ratoeira, quando ele está... não de graça, né? Quando ele está aprisionando, tem a ratoeira. No momento que ele está aprisionando, ele está praticamente tentando comprar a Conchita da mãe, aparecem as ratoeiras. No momento que a mulher está criando situações difíceis, ali está difícil de dominar, tem a mosca no drink. E tem o porco. E tem o porquinho. Então tem a mosca, o porco, o rato. Em outras obras de Buñuel, outros animais também. Queria só chamar a atenção para a presença dos animais, para colocar a lenha na fogueira e passar para outras questões que talvez alguém aqui tenha, ou a Andréia quer. Andréia. Em primeiro lugar, que privilégio a sua presença aqui. E nos falamos há pouco tempo dentro dos 150 anos do país, então, quando eu fiquei sabendo que você vinha, uma agradável surpresa, alegria. E interessante essas expressões, ruptura, né? Quer dizer, a contribuição do Buñuel em relação ao livro, muito interessante, porque traz toda essa questão, né, da disruptividade e também, né, essa descontinuidade também, porque a cada explosão, esse casal, ele apesar da repetição, ele se reconfigurava, né, no tempo, no espaço. Então, é uma questão para a gente pensar. E essa discussão sobre a questão de morte, ela é instigante mesmo, né? Tivemos um evento há pouco tempo com alguns psicanalistas, e particularmente me lembrei do Luiz Cláudio Figueiredo, que trabalha muito a questão das relações de objeto, quando ele diz assim, olha, até que a pulsão de morte tem uma utilidade, sim, não no seu formato mais clássico, mas ligada também a talvez a própria origem trazida por Sabina Spielrein, a destruição como causa da criação, que eu acho que seria o melhor, né? E aí uma discussão um pouco, né, nesses chamados contemporâneos em relação à disruptividade enquanto um desinvestimento também no objeto, a essa função desobjetalizante, que eu acho que é muito interessante quando essas discussões vêm todas, né, assim, para contribuir para esse pensamento aí em relação à nossa clínica também. Agora, o filme me impactou, interessante, que o filme eu já tinha assistido há algum tempo, mas me impactou muito pela questão política, porque há uma disruptividade, há uma eu não sei se eu escutaria como resistência, mas como uma implosão mesmo em relação ao poder soberano. Então, essa marcação dessa explosão tem o tempo todo entre os personagens, porque me dá a impressão que a Conchita também faz essa ruptura contra a relação de poder, e ele também, de uma certa forma, eles se jogam baldes frios, né, em relação a poder fazer essa insubordinação ao poder. O que mais me chamou a atenção também foi
a pulsão de domínio. Me chamou muito a atenção. E a disruptura enquanto um devir criativo, que reconfigura, apesar deles ficarem nessa mesmice, o filme termina numa explosão, né? Numa ruptura. Carlos, eu acho interessante essa, né? Eu estava vendo agora, o Aldo Moro foi assassinado em 1978, né? Um ano depois, de Brigada Vermelha. Ao mesmo tempo tinha Autonomia Operária, que era o Tony Negri, que era, né? Sim. Sim, então toda essa dimensão dos anos 70, dessas resistências aí sim políticas às vezes, né? Um pouco radicais, como foi o caso da Brigada do Baden-Meinhof. Mas o Buñuel, desde antes, né? Ele sempre foi um crítico mordaz do clero. Está lá em Veridiana, sempre aparece o padre, a Cruz, e no Obscuro Objeto do Desejo também, através do Menino de Jesus. Ele sempre foi um crítico à burguesia, desde o início da obra dele, e ao clero. E que, claro, que nos anos 70, né, o Teatro Charme da Burguesia, o Fantasma da Liberdade, que você muito bem lembrou, que eu tinha esquecido, ele também é atravessado por essa intensidade política, né, dos anos 70. E em relação à opção de morte, eu concordo com você também. Porque eu acho isso. A Andréa está falando da questão da dimensão disruptiva, né? Quer dizer, eu acho que você tem toda uma possibilidade de pensar essas dimensões disruptivas, né, como dimensões de intensidades vitais. Quer dizer, o disruptivo não tem nada a ver com mortífero, nada a ver com inorgânico, isso tem a ver com vitalidade, com intensidades. Eu acho que é uma perspectiva completamente distinta. E o que o Buñuel, ao meu ver, está tentando pensar, né, é justamente isso. Qual é o limite, né, assim, até onde é possível manter algum grau de resistência sem que você chegue à intensidade máxima, né, de empenho, no sentido de uma força que acaba se rompendo. Mas ela acaba se rompendo não no sentido de destruir algo, mas no sentido de se afirmar. Porque a potência de resistência é uma potência afirmativa. Eu estou tomando isso muito da perspectiva do Guattari, da maneira como ele entende aquelas ideias de revolução molecular, de micropolítica. Isso não tem nada a ver com mortífero, isso tem a ver com a potência vital de afirmação na sua radicalidade, né? Que pode realmente entrar, né, por alguma coisa que seja uma espécie de buraco negro, onde a coisa realmente acaba se rompendo, né? Mas, a princípio, né, aí você já estaria numa dimensão de passagem da agressividade para a violência. Né? E aí já poderíamos pensar isso como também uma dimensão vital disruptiva. E aí eu acho que realmente esse recurso... Mas, enfim, essa discussão me parece que não é... Eu acho que é uma questão que não está muito colocada no filme, né? Talvez a questão pulsional, sim, mas eu preferi pensar em termos relacionais. Mas aí tudo bem, né? Em termos de pulsão de vida, uma coisa não vai excluir a outra, etc. Eu queria fazer uma observação também. Sim, eu não quero de jeito nenhum entrar nessa questão, porque a gente vai acabar meia-noite. Mas a gente poderia... Eu, em parte, estou de acordo com você e com o Ricardo, em parte, mas não acho necessário jogar o termo pulsão de morte no lixo, essa é a diferença. Mas, em todo caso, não vem o caso de debater isso aqui agora, até porque, no fim, na minha opinião, não se configura necessariamente essa discussão. Mas, em relação ao que o Ricardo falou, queria fazer uma observação em relação ao que o Carlos falou, que o Ricardo falou, sobre a questão política, mais política e menos micropolítica, que seria justamente a alusão aos grupos terroristas dos anos 70. A gente percebe claramente uma ironia, o governo sempre foi muito irônico, né, com relação as instituições em geral. Né? O governo é um cara que ironiza as instituições. Não sei se vocês repararam, certamente repararam, está falando do grupo armado revolucionário do Menino Jesus, que é claramente uma ironia com relação ao clero, como sempre. Você mencionando dois filmes que o clero aparece, tem um outro dos anos 70, muito importante, que o ataque é mais direto ao clero, que é a Voie lactée, Caminho de Santiago.
Então, essa é uma constante na obra do Buñuel, essa instituição por excelência que se diz, digamos assim, dominante da fé, né? Que seria a Igreja Católica. E imagine-se, nesse também tem ironia, a ironia vai no campo político. Não sei se vocês repararam, devem ter reparado, não só o nome Grupo Armado Revolucionário do Menino Jesus, com o fato de que ele fala das ações do Grupo Armado Revolucionário do Menino Jesus vindo da esquerda e que a direita encampa para si. Tem uma ironia sobre as práticas políticas institucionalizadas no campo mesmo marginal em geral. Então, é interessante que há uma ironização da institucionalização, seja da fé, no sentido religioso, seja da fé, no sentido da ruptura da ordem estabelecida, que seria uma coisa da esquerda. Há uma institucionalização que vira Grupo Armado Revolucionário de Jesus, que é uma organização da esquerda que vai ser apoiada posteriormente pela direita. Então, eu acho que o Buñuel ele faz várias considerações interessantes, né? Que vão, eu estava brincando aqui antes de começar, né? Brincando não, falando sério, né? Dizendo que o Ricardo é espanhol, eu também. Nós somos conterrâneos, embora o Ricardo tenha nascido no Rio da Espanha, eu não nasci lá, né? Mas sou espanhol. Mas, assim, fazendo uma homenagem a uma tradição anarquista espanhola. O Buñuel fazendo homenagem a anarquismo no bom sentido do termo. Não é anarquismo no sentido, enfim, não discutir sobre anarquismo, né? Mas no bom sentido significa uma crítica da institucionalidade que monopoliza, digamos assim, seja a fé, seja o desejo de mudar, né? Então, o Buñuel é um cineasta muito interessante em todos os sentidos, nesse sentido que o Carlos trouxe, né, sobretudo aí, mas, enfim, no sentido também da sexualidade também, sem dúvida. Mas eu queria fazer essa observação, já que está falando de política no sentido maior aí, de macro-política, de institucionalidade, de partidos, de grupos políticos. Mas, enfim, vamos voltar para o debate. Tem mais mão amarela, tem a marca com a mão amarela ali. Fale lá. Pronto. Oi, boa noite, pessoal. Eu vou desviar um pouquinho aí desse debate aí, nessa vertente aí política, eu vou entrar um pouquinho mais na questão estética, né? Uma pergunta aqui, pensando na questão da duplicidade aí da personagem, né? Das duas atrizes. E eu fiquei pensando se ela, na verdade, não estaria ligada à técnica da paranoia crítica do Salvador Dalí, né? Que ele tinha essa questão de que na imagem dupla existiria a representação de um objeto, de dois objetos, na verdade. Vou botar uma coisa bem figurativa aqui. O Salvador Dalí fez aquele quadro, né? Aquela pintura que é um corpo de mulher e, ao mesmo tempo, são várias gavetas. Então, na verdade, é uma imagem dupla que tem um único objeto que teriam duas imagens, né? E nisso, né, essa é a teoria dele, seria a teoria dele, né, que a paranoia como uma interpretação delirante da realidade. E aí eu fiquei pensando, né, nessas duas bom, eu nem sabia que essas atrizes tinham sido apenas um acaso, né, assim, a escolha, mas será mesmo que foi apenas um acaso? Porque é uma questão surrealista, né, da questão da imagem dupla. E eu queria saber, sei lá, se vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso. Carlos. Olha, eu não sei. Assim, a impressão que eu tive foi que, na medida, né, em que ele não pôde contar com a atriz com quem ele contaria no início, né, e surge essa ideia de duplicar, né, eu acho que ele começa a jogar com a duplicidade do objeto em termos, né, do contraponto entre uma mulher, né, porque aí é isso, né? Você tem a Ângela Molina e a Carole Bouquet não é uma loura como, né, pálida, como dizia o Pierre Louis, mas ela, de certa maneira, faz esse contraponto, né, com a figura da espanhola mais, né, assim,
intensa e tal, né? E eu acho que daí do outro lado você tem realmente acho que é mais no sentido de um certo contraste que, ao meu ver, né? Quer dizer, tem como objetivo, na impressão que eu tenho, muito mais assim diluir essa posição mais marcada do objeto enquanto tal. E aí você, assim, se você tem do lado a mulher mais fria e do outro lado a mulher mais quente, quer dizer, você já ali na duplicidade, de certa maneira, e tem um pouco essa ideia da francesa, da espanhola e tal, você tem essa visão mais clássica e o contraponto entre o pálido objeto do desejo, né, e o objeto ardente do desejo. O Buñuel, quando ele traz essa dimensão de obscuridade, né, na verdade, eu acho que ele está pensando em alguma coisa que não está nem na palidez, nem nem naquele colorido. Tá? Tem alguma coisa ali que é meio cinza, por isso é que eu acho que dilui, mas eu penso muito mais nessa perspectiva. Não sei se tem alguma relação mais direta com o Dalí, até porque me parece que, nesse momento, ele está muito distante, né, do Dalí, né, daquele trabalho inicial do Dalí, deles dois ali, o Cão Andaluz e tal. Então, não sei se ainda tem alguma influência do Dalí. A princípio, eu não tive muito essa impressão, não. Mas pode ser que, de alguma maneira... Parece um bigodudo lá nos atentados. Tem um bigodudo que aparece nos atentados, que é o bigode do Dalí. Não sei se vocês perceberam. Eu acho que foi a última cena do carro onde há uma agressão e um bigodão, mas que só o Dalí, uma assinatura do Dalí, não sei se alguma referência, talvez, a esses finais, né? Eu acho que essa questão que a Marta está colocando é interessante, porque, embora a gente não precise incluir o Dalí, incluindo ou não, é a questão, eu assim, para colocar lenha na fogueira de novo, né? É a questão do objeto que eu chamei de híbrido, né? Desse vai e vem, né? Esse paradoxo, né? Do objeto de desejo obscuro e paradoxal, que oscila entre mais vivacidade e menos vivacidade, mas em função do próprio desejo, né? Como eu vejo assim, né? A posição do desejo é que vai dar ao objeto uma característica própria. E aí vai um pouco no sentido que o Vinícius falou, né? Quase uma alucinação. Só que eu diria para o Vinícius que a alucinação é dupla. Ele alucina a Caroline Bouquet, não no sentido alucinação, no sentido de que ela não existe, mas a alucinação, cada vez ele investe e o objeto se configura de uma certa maneira. Ele investe de uma maneira, a Caroline Bouquet investe de outra maneira. Aí o objeto aparece conforme o investimento feito pelo Mathieu, que é um investimento paradoxal por si. Mas, enfim, essa é uma questão longa. Eu acho que, só para voltar à questão do acaso, né? O acaso, Marta, tem a ver com... ia ser a Maria Schneider. E, na verdade, a Maria Schneider ia ter um trabalhão, porque ia ser um objeto, como disse aí, para falar os termos do Carlos, um objeto diluído, não mais um objeto simples, talvez, do Pierre Louis, que eu não li, mas seria simples, seria pálido, simplesmente pálido, e transformou esse pálido no obscuro. Essa é uma coisa clara, do pálido para o obscuro. Então, o obscuro, ele é obscuro, ele não está colorido nem de pálido, nem de vivaz. E aí, eu acho que, quando ele viu, ele falou, vamos chamar duas, e se uma não ficar, fica a outra, ele viu a potencialidade de explicitar cinematograficamente essa duplicidade. Aí, beleza, vai dar certo. A gente chamou a Caroline Bouquet, chamou a Ana Molina, e a gente vai poder jogar. Antes era tudo em cima da Maria Schneider. Então, acho que foi uma coisa boa. O Alan, que é o nosso como é que eu chamo ele? Nosso diretor de orquestra aqui, né? Ele disse que a gente está agora com 5 minutos, né? Então, 5 minutos para mais alguma questão, alguma observação, e a gente pode ir chegando ao final. Posso fazer um comentário? Claro, deve. Quando o Carlos comentou, né, destacou a questão do ativismo que aparece na obra como um acréscimo do Buñuel, que não estaria na obra literária original, em alguma medida, assistindo o filme, não ficou parecendo para a gente que ela poderia estar relacionada aos atos de terrorismo, né? Eu tive essa sensação quando assisti o filme. A cena, eu vou deixar o Carlos falar, mas tem um lugar onde você pode explorar, que é a cena do parque.
Mas eu vou deixar elas falar, que é melhor. Carlos, você viu aquela lembrança? Acabou de comentar a cena do parque, né? Não, sim, tem assim, algumas insinuações, né, de uma possível articulação dela com grupos de ativistas, inclusive os músicos ali. Foi uma impressão forte que eu tive, sim. E, né, ela ganha ali um colorido político, né, no meio de toda aquela obscuridade, né, da relação com o Mateu obcecado. Eu acho que tem um colorido político e muitas vezes tem essa insinuação, às vezes mais direta, às vezes menos direta, de uma relação dela com grupos de ativistas políticos, principalmente ligados àquelas pessoas que ela frequenta ali entre os músicos do Flamengo e tal. Acho que tem, sim, tem muito isso. Eu fiquei com essa impressão, inclusive vou bater isso no meu texto, que foi uma coisa que me chamou a atenção mesmo. Eu achei também que a momento que aparece ela dançando Flamengo mostrou, para mim, passou muita afirmação, né, dela enquanto mulher naquela história toda. Uma outra coisa que eu queria perguntar, que por último, né, é que tem uma cena que mostra ele, Mateu, conversando com um amigo no restaurante, e ele fala para o amigo: eu queria que alguém me impedisse de vê-la, de encontrá-la, né? E pergunta ao amigo: você não pode fazer esse papel, né? Eu achei que isso me remeteu muito a setting analítico, essa coisa de querer que alguém dê a solução, né? Que alguém tome a decisão, ou que fale o que é para fazer, o que não é para fazer. Mas, na verdade, esse amigo, se eu não me engano, é o primo, né? Que é o outro magistrado com quem ele tem uma série de acordos ali em relação ao exercício da magistratura e no que diz respeito, inclusive, a intervenções e a ações quanto aos grupos ativistas, né? Por isso que eu tenho um momento em que eles estão falando especificamente sobre isso. O primo dele, né, trabalha diretamente com isso. Então, eu acho que tem uma coisa assim, né? Como se, nesse campo jurídico, né, assim, em termos de uma articulação por essa via do poder, né, de um poder político, é como se ali fosse possível fazer alguma coisa, né? Mas, em relação a ela, né, tem algo que continua escapando, né, de qualquer controle ou de um exercício de poder, em relação ao qual não tem possibilidade, né, de agenciamento, nem com esse primo que está mais ou menos ali com ele nesses movimentos ali de captura, né, através da lei, né, através... É como se, de alguma maneira, a dominação fora desse registro, dentro ou fora, mas no campo da sedução específica, é como se ele não tivesse nada a fazer, ele não tivesse como contribuir, não há articulação possível, né, no sentido de uma composição que pudesse, de alguma maneira, se contrapor, né, àquele movimento dele ali na relação com ela, né? Enquanto que eles estão se articulando o tempo inteiro ali no âmbito da magistratura, das leis, do saber jurídico, etc. Parece que é mais ali, naquele campo, as composições entre eles são possíveis, ou seja, né, o primo pode ajudá-lo, mas lá na relação com ela não há muito que ele possa fazer. E, pelo menos foi a impressão que eu tive. Está ótimo, meu. Alan? Outra questão, só a última questãozinha que me chamou a atenção, queria escutar você, Carlos, em relação a esse lugar do narrador, que é muito curiosa essa cena, do narrador, da posição das testemunhas. Então, a gente tem uma criança, né, tem uma mulher, tem um jurista, e eles ficam ali também siderados por essa narrativa. O que você tem alguma questão a essa posição de testemunha e um narrador, que ele mantém esse clima no filme, ele mantém ali essas pessoas, possivelmente no lugar de testemunha, e ele como narrador, falando lá da sábia dele. Você teria alguma coisa assim? Isso é uma interpolação do Buñuel, né? Isso não está no livro, né? Eu acho que é como se o Buñuel tivesse dado ali alguma
possibilidade dele compartilhar aquela experiência dele, né, com um público, né, mais ou menos homogêneo, apesar da figura do anão, né, eu acho que quem ali de certa forma introduz uma heterogeneidade mais radical, mas ao mesmo tempo, né, essa figura é de um psicólogo, ou de um psicanalista, ou de um terapeuta, né, que estaria ali meio fazendo a função, né, de algum tipo de escuta pretensamente terapêutica, enquanto que, na verdade, tem a representação imediata e direta de um juiz, né, que é amigo do primo dele, então, quer dizer, ele está ali meio em família, vamos dizer assim, com aquela turminha, né, de burgueses, a senhorinha que é vizinha dele, ali em Paris, né, provavelmente naquela rua maravilhosa, naquele lugar sensacional em que eles vivem ali e tudo, e a moça, obviamente, né, operária, proletária, que foi empregada dele, dançarina de cabaré do Flamengo, ela, obviamente, já está mal vista. Então, é um pouco isso mesmo. Eu acho que é ali um momento em que cria-se, né, uma espécie de setting onde ele pode, de alguma forma, encontrar um público com o qual, de alguma maneira, ele consegue, né, eu acho que, assim, se descarregar um pouco, né, daquela... E engraçado, André e Gabi, é que, falando dessa questão do setting, ela colocou bem, mas está, enfim, insistindo, é que a terapia é mal sucedida, porque ele fala no setting, ele fala assim, por isso que eu quis matá-la. Ele sai de braço dado com ela. Não, exatamente. Não tem solução terapêutica possível. Na verdade, a terapia foi no balde d'água. Isso. Saiu de balde d'água. Dá aula em casa. Não tem como escapar, né? Não tem como escapar da explosão final, né? Não tem viés terapêutico razoável. Aí teve o balde d'água e a bomba. Essa foi a terapia bomba. Eu jogo o balde d'água, vai falar com o pessoal da cabine para no final explodir tudo, né? Em última instância, não sobra pedra sobre pedra, né? Interessante que eu acho que aquela galeria, a Galeria Vivian, não tem muito parecido o simbolismo. É uma galeria francesa, né? Eles passam por uma talvez o Bordani fala mais ainda. É a mais antiga. Uma questão interessante, a gente não falou exatamente de uma coisa que é muito interessante, que é o bordado. A gente não falou do bordado. Mas, é porque o bordado, ele mesmo diz que ele não sabe o que quer dizer. Falando de letrão, porque ele vai falar de bordado. A gente queria agradecer. Acho que queria agradecer muito mais uma vez ao Carlos, obrigado pela fascinante, excelente palestra. Muito obrigado por aceito o convite. Obrigado a vocês. Foi um prazer. Ótima noite. Tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima. Estamos falando. Boa noite. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Foi ótimo. Só para terminar, antes de desligar, agradecer a todas pela presença, as perguntas e tudo mais. Agradecer muito a Márcia, porque nós temos algo para comer. Agora vocês vão para outro filme, né, Paula? Agora vocês vão para outro filme, La Grande Bouffe. La Grande Bouffe. A Comilança.